Olá, meu querido aluno, minha querida aluna. Estamos aqui para a nossa revisão da disciplina de gestão da sala de aula. As provas acontecem essa semana, não é verdade? Então, vamos pegar aí os pontos principais que nós trabalhamos ao longo do nosso trimestre, ao longo do nosso módulo. Quando a gente fala em gestão da sala de aula, muitas pessoas confundem o fato de gerir a sala de aula estar simplesmente ligado ao espaço físico, o que não é verdade. A questão da sala de aula, a gestão da sala de aula vai muito além da condição do espaço físico, ou seja, a disposição de carteiras, se são em filas, se as carteiras estão em círculo, muito mais do que isso. Gerir uma sala de aula está ligado à capacidade que você, professor, educador, tem de planejar, executar, avaliar e reformular continuamente as ações que você planejou e está em execução. Qual é o objetivo disso? Literalmente, construir um ambiente favorável ao aprendizado. E o que torna um ambiente favorável ao aprendizado? Segurança psicológica, ou seja, o aluno sentir-se ali dentro seguro para manifestar suas opiniões, seguro para participar, seguro para perguntar, não ter o medo de ser ridicularizado, não ter o medo de ser hostilizado, não só pelos demais colegas, mas também pelo próprio professor. Então, um professor em uma escola é o elemento fundamental, porque é dele que parte, por exemplo, a percepção da dificuldade dos alunos. Imagina, ele não consegue se concentrar na aula de matemática. O que fazer a partir daí? Primeiro ponto. Bom, eu tenho que conhecer meus alunos individualmente. Eu tenho que conhecer o perfil deles. Conhecer um pouquinho da história de vida deles, conhecer a família, de onde eles vêm, quais são os medos que eles têm, quais são os traumas que eles têm. Claro que você não vai conseguir fazer isso na primeira semana de aula. Você tem um ano letivo inteiro para perceber isso. Agora, o mais importante é entender que as crianças têm modos diferentes de aprender. Alguns são mais auditivos, outros são mais visuais, outros precisam copiar, escrever, outros simplesmente precisam fazer esquemas, desenhos para ligar um ponto ou um pensamento ao outro. Por isso que não dá para você ter como elemento central da sua aula tão somente a atividade expositiva, mas como você cria esse trabalho em grupo, essa questão do colega que está mais adiantado, colaborar com o colega que está com mais dificuldade, você começa a perceber as individualidades de cada aluno e necessariamente você passa a tratar esses alunos de uma maneira muito mais perfeita e muito mais segura. Não importa qual seja a faixa etária que você esteja trabalhando. Se for educação infantil, o mesmo processo vai acontecer. A sala de aula, não esqueçamos, e a gestão da sala de aula é uma prática muito complexa e multifacetada, ou seja, ela envolve trabalho com os seres humanos. Imagine uma creche, aquelas crianças que estão com dificuldade de socialização. Elas não gostam de participar das brincadeiras. Elas têm receio de se fazer percebidas dentro do grupo ou de ser aceitas dentro do grupo. Puxa, então eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que trazê-las para o nosso lado. Imagina a criança que tem dificuldades de coordenação motora, dificuldade de linguagem, de leitura. Se eu tiver uma única prática, eu não vou gerar esse ambiente acolhedor, esse ambiente estimulante para o processo de ensino-aprendizagem. Então, um ponto bem importante que vimos também em nossas aulas. O processo de ensino-aprendizagem, ele não se limita à mera transmissão de conteúdos. Mais do que isso, ele necessita, ele carece de interação entre o educador, ou seja, o professor, e o aluno. A troca de experiências, a construção conjunta do conhecimento. Imagine que durante uma aula, por exemplo, de, sei lá, de português, a professora organiza atividade em grupos, promove debate, estimula a pergunta, adapta a explicação conforme a dúvida dos alunos, e cada sala vai ser diferente, tá?
Talvez a estratégia da sala do segundo ano A seja diferente do segundo ano B. Agora, o que a professora tem que fazer, né, no segundo ano A e segundo ano B? Observar o comportamento da turma. Se for necessário, reorganizar os espaços, se for necessário trabalhar em grupos menores, se for necessário trabalhar mais individualmente, ela precisa fazer isso, variando também os recursos pedagógicos. Isso vai demonstrar que essa professora de português fez o quê? Planejou, organizou, adaptou estratégias, porque ela partiu da observação do comportamento e ela promoveu com isso o quê? Interação e uma construção conjunta do conhecimento. Então, quando a gente pensa nessa, nessa demonstração de gestão de sala de aula, essas palavras não podem ficar fora, em momento algum, do seu trabalho. Planejar, organizar, ajustar atividades e promover participação, interação, para aí sim você ter a construção conjunta do conhecimento de forma contínua. Mas, Ludo, tem uma fórmula mágica para ter uma gestão eficiente, eficaz da sala de aula? Infelizmente, não. Toda gestão de sala de aula é uma construção coletiva, ou seja, não vai partir só de você. Não esqueça, você está trabalhando com seres humanos, organismos vivos. O teu objetivo é afetar esses organismos vivos. Então, necessariamente, em uma escola, você tem os alunos, você tem a equipe pedagógica, você tem os outros professores, além dos coordenadores, o diretor, que periodicamente precisam se reunir, a gente chama isso de reunião de colegiado, e não é só para o conselho de classe para dizer quem vai passar e quem não vai passar. Ao momento de planejamento da escola como um todo, normalmente no começo do semestre e no meio do semestre. E, em geral, tem também duas reuniões importantes, uma no final do semestre, do primeiro semestre, uma no final do segundo semestre, que não é só o conselho de classe, mas é discutir aquelas estratégias que funcionaram ou que não funcionaram. Então, qual é o papel do professor e de toda essa equipe, quando eu falo professor, os professores que estão dando aula, que estão trabalhando na escola? Analisar continuamente as práticas pedagógicas. Não ter medo de dizer, puxa, isso não funcionou, preciso ajustar. Vamos tentar esse outro caminho para tentar melhorar e atender mais precisamente a necessidade dos alunos? Claro que o professor é elemento importante, porque é ele quem começa a observação na classe dele. E quando você tem, por exemplo, a partir do quinto ano, mais de um professor que está ministrando aula, você vai perceber reações diferentes da turma com cada um dos docentes. E é nesse momento da equipe pedagógica unida, conversando, que tem que ser expressado isso. Porque a partir da observação dos professores, do seu feedback para a equipe como um todo, existe o quê? Uma análise e um ajuste contínuo das práticas, tendo por foco sempre quem? O principal interessado, o aluno. Não esqueça, quem está no centro do processo de ensino-aprendizagem não é o professor, é o aluno. Nós estamos formando pessoas. Lembra do Paulo Freire? E a visão socioconstrutivista traz muito isso à tona. A educação não muda o mundo. A educação transforma pessoas. As pessoas é que mudam o mundo. Por isso que, olhando para aquela visão construtivista, o que é importante? Participação ativa dos alunos. E o aluno só participa se ele se sente engajado, se ele se sente empoderado de estar naquela sala de aula. Isso é que gera um ambiente de aprendizado. Isso é fundamental, porque se eu tenho um aluno engajado, se eu tenho um aluno que se sente empoderado, que ele se sente parte daquela sala de aula, eu tenho a criação de um espaço seguro e inclusivo. Independentemente de você ter aluno em sala de aula com TDAH, você ter aluno gordo, magro, branco, preto, amarelo, índio, ter um aluno homossexual, ter um aluno heterossexual, um aluno bissexual. Se eu tenho um espaço em que as diferenças e a diversidade é respeitada, eu criei o principal pilar da sala de aula, que é o espaço seguro.
Lembra de uma frase que eu falei muito para vocês: se as flores se misturam nos canteiros, as cores também podem se misturar. Esse é o propósito da sala de aula, é ser um ambiente acolhedor. Mas não é isso só que garante que os alunos se sintam motivados a participar o tempo todo. Imagine uma situação hipotética. Durante uma aula de português, o professor faz atividades como debates, faz dramatizações de textos literários, cria quizzes, cria projetos colaborativos que os alunos vão fazer e executar, usa a robótica lá para montar um robozinho e esse robozinho ter comportamentos e atitudes não verbais, faz perguntas abertas, estimula que os alunos troquem ideias, traz casos práticos, por exemplo, de um conflito familiar, de um conflito de bullying em uma outra escola, traz o caso da baleia, das crianças que eram expostas àqueles desafios e acabavam se automutilando. Enfim, ele deixa que todo mundo participe. O que esse professor demonstrou? Princípio básico de conseguir um ambiente seguro, acolhedor, de empoderamento e de engajamento. Utilizou-se de diferentes estratégias que incentivam a participação, a colaboração, e isso naturalmente gera uma construção ativa do conhecimento. Lembre, o protagonista do processo de ensino-aprendizagem é o aluno, não é o professor. Por isso, o principal problema de uma sala de aula que não é um ambiente seguro, que não é um ambiente de construção coletiva, é o aluno professor estar focado em aulas expositivas. Ele dar aula para ele mesmo, ele mostrar que ele sabe resolver aquele grande problema matemático, ele sabe todas as regras gramaticais da análise sintática, o que é uma partícula expletiva, o que é um pronome oblíquo. Não, é o aluno quem tem que se empoderar e se apropriar desse conhecimento. Então, quando eu gero uma prática ativa, eu tenho uma variação metodológica, eu passo a conduzir atividades. O papel do professor, lembra lá do sócio-construtivismo, é mediar. Eu medio o conhecimento ao aluno. Até porque o aluno não vai ter o conhecimento só na sala de aula. Ele está na palma da mão dele. Tem chat GPT, tem super Google, tem inteligência artificial. Então, é ilusão pensar que eu, professor, sou o centro. Então, quando eu tenho um planejamento, eu tenho uma variação de estratégias didático-pedagógicas, naturalmente, toda aula vai ser uma surpresa. Lembra que eu comentei em sala de aula da professora maluquinha, que surgiu depois do menino maluquinho, escrito por Zeraldo? A professora maluquinha levava uma bolsa para a sala de aula e naquela bolsa tinha um mundo. Ela contava histórias para os alunos. Lembra da nossa última aula, que eu mostrei uma cena do professor substituto? Vocês lembram como o professor atraiu a atenção dos alunos contando a sua experiência, a sua narrativa, um fato real? Ele variou, ele começou a aula de maneira rude, impondo autoridade, impondo regras claras. Ele até dizia que ninguém, ele era o Senhor Deus do Olimpo, ali ninguém afetava a aula dele. Mas aos poucos, ele foi tirando a mão da força e foi estabelecendo o quê? A participação. Começou a sondar o aluno. Vocês lembram quando os alunos mostraram, depois que ele falou que foi baleado, os tiros que haviam levado? Você lembra que um aluno chegou a dizer que parecia que estava assistindo a um filme? Olha, isso é importante. Ele atraiu a atenção, ele observou o comportamento, observou perfis. Então, os professores precisam estar, acima de tudo, preparados, capacitados para gerenciar essa dinâmica, essa nova dinâmica de sala de aula. Não é mais agora o professor que fala e o aluno que escuta. Por mais que as salas de aula ainda tenham a mesma formação, as carteiras em fileiras, muitas vezes lá na frente, inclusive, um púlpito, uma espécie de pedestal, um tablado para o professor ficar mais alto. Isso é ilusão, o professor não está mais alto que o aluno. O professor está no mesmo, na mesma altura do aluno. Ele tem, sim, mais experiência, mais conhecimento, que levou mais, mas ele precisa mediar para que esse aluno desenvolva sua própria autonomia.
Então, o desafio não é apenas implementar, mas manter essa motivação durante o ano todo, a longo prazo. Uma escola de ensino fundamental, por exemplo, imagine que amanhã a direção resolva começar métodos interativos. Começam com jogos educativos, começam com colaborações, simulações. Puxa, o que o professor tem que fazer? Acima de tudo, ela tem que acompanhar, ela tem que observar, ela tem que analisar se aquelas estratégias ali propostas estão dando engajamento, estão permitindo interação, estão gerando aprendizado ativo, estão motivando os alunos. Então, eu preciso sim, como professor, propiciar experiências lúdicas. O que é lúdico? É aquilo que é divertido. Lúdico vem do jogo, né? Ludo, no latim, é jogo. Ou seja, eu preciso criar circunstâncias para que o aluno consiga se desenvolver. É muito mais fácil aprender se divertindo. Quer ver um exemplo? Eu lembro quando eu tinha meus 10, 11 anos de idade, lançaram um jogo chamado Banco Imobiliário. Tinha as moedinhas, a gente brincava. Eu passava horas com os meus primos. Horas que eu digo é dias. Nós acordávamos jogando Banco Imobiliário e dormíamos jogando Banco Imobiliário. Porque nós aprendemos a comprar, a pagar, a perder, a pegar empréstimo no banco. Mal sabemos nós que estávamos aprendendo educação financeira. E foi muito mais divertido que um professor chegar lá e explicar o que era juro, explicar o que era investimento, explicar o que era saldo no banco, porque nós tínhamos ali as moedinhas de papel imaginárias, tínhamos os dados para jogar, ou seja, o fator sorte, né, para poder vencer o jogo. E nem sempre, 2, 3 partidas seguidas, o mesmo se tornava o campeão, ou o mais rico, ou quebrava os demais naquela mesa. Então, o ambiente de sala de aula, ele tem também essa dimensão psicológica, que é um fator importantíssimo. Se você começa a perceber que o engajamento dos alunos está diminuindo, tenha certeza, eles estão se sentindo menos acolhidos. Quanto mais acolhidos, quanto mais respeitados, quanto mais seguros para expressar suas ideias eles estiverem, mais engajados a tua aula eles estarão. Então, o primeiro passo é você montar uma forma, uma sala de aula de forma acolhedora. Como é que eu faço isso? Eu crio regras de convivência. E essas regras têm que ter a coparticipação dos alunos. Não adianta criar uma regra sozinho, você está sendo um ditador. Mas vamos lá. O nosso horário de aula é 7h30. Quanto tempo vocês acham, queridos alunos, que alguém pode entrar atrasado na sala de aula? 5 minutos? 6 minutos? 2 minutos? Puxa, nossa aula tem 3 aulas, um intervalo, mais 2 aulas. Eu preciso ir ao banheiro daqui 1 hora, professora. Então vamos combinar. Pelo menos 1 hora, ninguém pede para ir ao banheiro. E quando alguém pedir, não precisa parar a aula. Ergue a mão. Se você não foi ainda, a professora vai permitir. Caso você tenha algum problema, você me avise antes de começar a aula. Todo mundo concorda? Alguns vão pedir mais tempo, menos tempo. Você vai chegar a um consenso. O importante é que eles participem, que eles votem nisso. Você vai perceber como isso vai mudar. Agora, uma coisa nessa estipulação de regras claras são 4 palavras básicas que vimos na nossa última aula. Lembra? Em primeiro lugar, com licença. Até para fazer uma pergunta, o com licença é importante. Eu preciso que você me permita. Respeita o espaço do outro. Depois, por favor, você não tem obrigação nenhuma de fazer nada por mim. Depois, obrigado. Puxa, reconheço que você fez algo que você não precisava ter feito por mim. E por fim, desculpa, me desculpa. Por quê? Porque eu posso ter frustrado as suas expectativas em relação àquilo que você se propôs a fazer por mim. Você começa a partir daí o princípio da etiqueta que vimos na última aula. Etiqueta não é saber, lembra lá que o Leandro Carnal falou no nosso vídeo? Não é saber que copo eu uso para o vinho e para champanhe. Etiqueta é você conseguir ter a capacidade de viver
o sentimento do outro, se colocar no lugar do outro, literalmente. Isso vai mudar completamente a tua sala de aula e é um marco inicial para uma sala segura, de ambientes acolhidos, de alunos acolhidos e respeitados. Isso vai necessariamente desenvolver o que nos alunos? Engajamento, participação. Por quê? Porque emocionalmente eles não vão ter medo de você. Emocionalmente eles vão saber que não importa o tamanho do impropério que eles perguntem, não existe pergunta boba, o bobo é não perguntar. Não existe opinião boba, o bobo é não opinar. Isso vai fazer com que essa segurança psicológica seja fomentada e necessariamente o respeito, a participação dos alunos, a, a valoração da opinião deles é importante. Esse trabalho se resume numa única expressão: escutativa. Ou seja, a habilidade de ouvir não apenas o que é dito, mas também de entender, interpretar o conteúdo e as emoções por trás das palavras. Ensine o seu aluno a fazer escutativa. Quando você tem sinais de um conflito, sente com esses alunos que estão demonstrando sinais de conflito. Ou quando o conflito é com você, o aluno está apático, não participa, quer ficar no telefone celular, ele não faz as atividades. Escutativa não é só ouvir, mas também entender o que está sendo dito, interpretar o conteúdo que está chegando até você. E aí, necessariamente, você vai começar a ver que algumas vezes o conflito é tão grande dentro da pessoa que essa criança tem até dificuldade de expressar o que ela sente. Então, quando você se concentra em ouvir atentamente, quando você também faz perguntas retóricas, aquelas perguntas que você faz já sabendo onde você quer chegar com a resposta, quando você observa a linguagem corporal, você demonstra um genuíno interesse em escutar o que o aluno está falando. Então, escutar ativamente permite compreender não só as palavras que estão sendo ditas, mas também as emoções e as intenções dos alunos. Isso gera o engajamento, isso gera a compreensão do que as crianças dizem, do que as crianças sentem, fortalece o vínculo entre você, professor, e o aluno, promove segurança emocional e facilita a aprendizagem dos seus alunos. Nós vimos também sobre comportamentos disruptivos, que também são multifacetados. Tem diversas formas, né? E cada uma das formas requer habilidades e abordagens diferentes. Claro que compreender, em primeiro lugar, quais são os comportamentos de sua aula, da sua sala de aula, é elemento primordial para construir um ambiente saudável. Imagine uma turma em que os alunos passam boa parte do tempo olhando para o celular. Você pergunta, eles não respondem. Você faz atividade, eles não dão importância. Estão desinteressados, desmotivados durante a sua explicação. Ou seja, você está usando uma estratégia que está distanciando os alunos de você. Se você provocar interação, trabalho em grupo, acompanhamento mais próximo individualmente, será que o resultado não vai ser diferente? Por quê? Porque o desinteresse e a falta de participação indicam necessariamente, que o teu processo de ensino-aprendizagem está carecendo, precisando de estratégias que gerem engajamento. Quando os alunos estão assim, apáticos, o resultado é simples. Eles estão se afastando da escola, eles estão se afastando da tua aula, eles estão se afastando de você. Você não é um professor que criou pontes, você é um professor que está criando muros. Então é essencial promover uma comunicação aberta, honesta com os alunos. Lembra do uso do eu? Eu estou decepcionado com o resultado. Eu estou me sentindo responsável por isso. E vocês, como se sentem? Deixe cada um falar individualmente.
Lembra do senso de responsabilização que nós falamos? Esse é o grande ponto importante. Isso gera transparência, isso gera manifestação de opiniões, gera manifestação de preocupações e geram grandes ideias, o chamado brainstorm, né? Ou seja, você vai ter insights valiosos para mudar a sua metodologia. Você vai perceber nesse momento que essas perguntas abertas, essa escuta ativa, ouvir atentamente, entender o sentimento, mais do que as palavras, vai cada vez mais fomentar que os alunos participem e se sintam empoderados em participar. Então, faça perguntas, ouça atentamente as ideias, perceba o sentimento das crianças. Ludo, mas você falou sobre regras. Caramba, como é que eu crio regras claras? Primeiro ponto importante. Começou o ano. Vamos lá. Você percebeu que a turma tem dificuldade, esquece livro, esquece caderno, esquece lápis, esquece borracha, pega do colega, chega atrasado. Bom, vamos parar tudo, vamos conversar todo mundo junto, vamos fazer uma roda de conversa, vamos trazer para a mesa exatamente os problemas que você percebeu em uma semana, 15 dias de aula. Vamos conversar juntos. Vamos lá. Vamos pegar um cartaz, vamos usar o próprio quadro negro e vamos escrevendo as ideias que eles têm. Como é que a gente pode fazer para não esquecer o material em casa? Ah, um aluno vai falar, eu escrevo no caderno. O outro, eu marco no celular um alarme. Ah, eu só tento lembrar. Eu ligo para um colega, eu mando mensagem para o colega. Ah, e se a gente criar um grupo de WhatsApp com a turma, prof? Pô, essa ideia vai surgir deles. Você começou a criação de uma definição de regra clara, e nessa regra não é só o que fazer. Vamos combinar também o que vai acontecer com quem não cumprir. Vai perder meio ponto? Vai ter que ficar sem intervalo para poder fazer a tarefa, vai ter que lanchar na sala de aula? Ele não vai poder, no momento da semana da leitura, que eu deixo uma hora para vocês lerem o que vocês quiserem, ele vai ter que estar fazendo aquelas tarefas que ele fez atrasado? Estipule sanções, não punições. Punição é uma coisa muito pesada. Sanção é eu vou abrir mão daquilo que era o meu direito porque eu não cumpri uma obrigação que eu tinha, uma regra que eu ajudei a criar e eu ajudei a descumprir. E depois desse acordo tácito que você fez lá no quadro negro, com eles e construiu com eles, faça um cartaz de 10 regras claras da nossa sala de aula. O que vai reger a nossa sala de aula. O que são regras para que nós tenhamos um convívio bacana. Você vai ver como vai ficar legal isso. Você não vai nem poder nem precisar discutir, porque elas participaram junto. Quando alguém infringiu uma regra, é muito fácil. Você vai só chegar, não precisa nem brigar. Gente, vamos lembrar da regrinha que nós criamos aqui, ó. Regra número 5. Devo trazer o material de arte para o dia que tem aula de arte. Tá vendo aqui? Não trouxe. Então agora você vai fazer com o colega, mas você vai ter que fazer duas tarefas depois em casa. Tá aqui, nós criamos a regra juntos. Perceba? Você vai começar a ensinar essas crianças a ter uma coisa que faz muita falta no mundo de hoje. Que coisa faz falta no mundo de hoje, professor? As pessoas terem palavra, responsabilidade, resiliência. Você viu que gestão da sala de aula é muito mais do que apenas preocupação com o espaço físico, com boas carteiras, com boa climatização, ar-condicionado, ventilador, luz elétrica, ou não? Tem escolas no Brasil, gente, que o professor dá aula embaixo de uma árvore, lá nos rincões da região norte e nordeste do Brasil. E nem por isso deixamos de ter alunos que saíram de lá, que andam 20, 30 quilômetros, que se tornaram médicos e mudaram a vida deles. Teu compromisso, lembra de Paulo Freire, é transformar pessoas, porque são elas que vão transformar o mundo. Te desejo, então, uma excelente prova.
tenho certeza que você vai fazer muito bonito. Revise os conteúdos, revise, assista essa revisão, que vai fazer total diferença na sua avaliação. Um grande beijo no coração e até qualquer dia desse, meus futuros, aliás, meus colegas futuros professores.